The sermon token was delivered on Sunday morning, September 1st, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão, O Sinal, foi pregado no domingo de manhã, dia 1º de setembro de 1963, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América. Be seated. Morning, everyone. Happy to be in the service of the Lord this morning. Back again on. Podem sentar. Bom dia a cada um. Estou feliz em estar no serviço do Senhor esta manhã, de volta outra vez em... Didn't know where we get back or not, but the Lord provided a way, and we return for the service today. Não sabíamos se voltaríamos ou não, mas o Senhor proveu uma forma e nós voltamos para o culto hoje. Now we're expecting great times today. This morning is a Sunday school lesson in the Word. Agora esperamos umas horas muito boas hoje, esta manhã, na lição desta escola dominical, na palavra. And tonight will be healing services again with communion service following it. E hoje à noite haverá culto de cura, outra vez com a comunhão logo em seguida. And now we have a dedication of baby. I believe the brother Neville was just telling me that someone had their baby to be dedicated. E agora temos uma dedicação de bebê, eu creio. O irmão Neville acabou de me dizer que alguém havia trazido seu bebê para ser dedicado. And if they'll bring the baby at this time, then Então, queira trazê-lo agora. and our brother will remain, some of them at the organ or piano one. E o nosso irmão ficará, ou alguém, no órgão ou no piano, um dos dois. And then to bring the baby up, we'll have the dedicational service so we get right in quickly as we can to the Word. E então tragam o bebê, teremos a parte da dedicação, então poderemos entrar imediatamente, o mais rápido que pudermos, na palavra. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos viu aqui. O irmão Vanderlei deu uma inspiração, falou, por que nós não temos culto, né? Aí a gente estava pensando em fazer uma gravação lá, né? Mas não deu certo. E daí falei, bom, se não der, nós vamos para o culto. E deu certo e nós estamos aqui. Avisamos os irmãos e nós agradecemos por cada um que pôde vir, né? E assim nós temos um culto de louvor e de participação também, né? Eu quero desde já ver se algum irmão tem algum destaque para dar. O irmão Miguel, certeza que tem. Aí quem tiver dá uma assim, fala, eu tenho. Aí a gente já vamos ouvir. E temos 3 hinos, e se tiver mais para ser apresentado, e assim nós agradecemos a vinda de todos. A irmã Miriam, esposa do irmão Vanderlei, Deus abençoe. E também veio lá de Cascavel a irmã Clélia, né? Irmã Clélia, Deus abençoe. E os demais já são daqui, né? Que bom. Irmão Joel, a gente esquece dele, mas ele não pode esquecer dele, ele é gente fina. Deus abençoe, irmão Joelzinho lá de Cascavel. Irmãos, eu quero dar início a esse culto orando e lendo a Bíblia. Então, eu quero ler Isaías 55. Vamos ficar de pé e vamos orar. O irmão Fábio vai cantar e vai chamar alguém também para cantar. Esse versículo diz assim, primeiro, né? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, alimento para nossas almas.
Senhor nosso Deus, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu e por mais essa oportunidade de nós reunirmos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos e podermos juntos louvar o Teu santo nome. Senhor, dirige cada participação, cada hino que será cantado, que seja uma harmonia, Senhor, uma música suave para aqueles que estão ouvindo, ó Deus, pois nós estamos na Tua presença. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não é agradável ao Senhor. Também pedimos, perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossos erros. E assim, ó Deus, anima nós, encoraja e mostra o rumo certo, a direção certa, ó Deus, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. E nós precisamos do Senhor estar na nossa frente para nós seguirmos sem preocupação, porque sabemos que ali o Senhor está conosco. Nós oramos encomendando tudo nas Tuas mãos e pedimos, Senhor, se tem alguém doente, necessitado, que o Senhor venha atender cada necessidade. E pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Boa noite com Jesus. É bom nós estarmos reunidos nesta noite para juntos sermos abençoados. Vamos iniciar cantando o hino de número 84, Igreja Primitiva. Esta igreja é a primitiva e sempre foi a igreja do Senhor. Por isso ela é uma igreja viva e revestida do Consolador. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Irmãos amados, vamos batalhar. Não desanimes com as lutas, não, pois brevemente Cristo voltará, nos levará para a felicidade. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus do meio dela não sai. Graças a Deus. Vamos ouvir então o hino com o irmão Joel e com a irmã Jusileia. Palavras verdadeiras que João testificou, a cidade santa que Deus lhe mostrou, e a cidade com 12 fundamentos estava situada em quadrado comprimento. A santa cidade
cidade, Nova Jerusalém. Ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. O Cordeiro e sua lâmpada, teus servos servirão. Nosso Deus nos ilumina, para sempre reinarão. Ali não haverá maldição nem a mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Jesus é nossa luz, é nosso governador. Por isso, meus irmãos, olhai, não faças tal, porque a água da vida é clara como um cristal. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Então vamos seguir a mensagem do profeta, para entrar nesta cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faças tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Daí vamos ouvir o hino com a irmã Evelyn. Tempos difíceis, tempos de crise, dá vontade de parar. Tudo acontece na vida do crente para nos desanimar, mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala eu prefiro esperar. Vou lutar até o
fracassar. Mas quem tem posto as mãos no arado, não podes mais olhar para trás. Mas é Deus quem dá a última palavra, e quando Ele fala eu prefiro esperar. Vou lutar até o fim, com Cristo eu não vou parar, pois eu não serei provado além do que eu possa suportar. Amém. Deus continua abençoando a irmã Evelyn. Amém. Vamos ouvir o hino com o irmão Vanderlei? Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de eu cantar esse hino aqui, eu tenho um destaque aqui, onde diz assim, ó: todas as escrituras e todas as promessas de Deus estão se cumprindo. Não podemos esquecer da promessa de Deus que vai ser o arrebatamento da igreja. Amém? Eu vou cantar o número 128 do nosso cenário. Glória a Deus. Dó maior. Eu tenho um livro bendito, onde está escrito que Deus é amor. Eu tenho um livro que fala que a fé não se abala em Cristo Senhor. Eu tenho um livro precioso e é tão glorioso senti-lo assim. Fala da santa promessa, da vitória certa que eu hei de fruir. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Eu tenho um livro bendito que fala do Cristo pregado na cruz, de Paulo em sua jornada, depois de sentir em ti uma luz. Eu tenho um livro que fala do cego liberto lá em Jericó. Fala que entre os amigos aqui neste mundo Jesus é o melhor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Bíblia, tu és o meu livro de muito eterno amor. Bíblia, tu és e será sempre o meu condutor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pensei que o destaque dele foi bem pequeno, né?
Então, irmãos, talvez vocês não estejam acostumados, quando a gente faz esses cultos assim, especiais, a gente faz de bastante participação, né? Então, eu gostaria de ver se o irmão Deus tem participação, irmão Deus? Então, assim que é bom. Pode ser de 5 a 10 minutos, eu creio. O irmão Paulo sempre participa. O irmão Miguel, vou deixar mais para o final. Certo, irmão Miguel? Combinado? Graças a Deus. Então, nós vamos então ouvir já o destaque do irmão Deildo. Uma boa noite com Jesus. Na verdade, são 2 destaques. Um é do pastor Gideão, no encontro que nós tivemos agora, esses dias. Eu gostei demais os 3 requisitos. Os 3 requisitos que nós devemos ter. O primeiro é crer. O segundo é aceitar. E o terceiro requisito é confessar. Se você estiver com esses 3 requisitos, na verdade, você será bem-sucedido. E na mensagem, eu tenho aqui um parágrafo na mensagem, Hebreus capítulo 7, primeira parte. É o 217, parágrafo 217, a oração do profeta. Ele estava orando, e em suas palavras ele disse: Senhor, quão Senhor, com ensinamento tão forte, é hora desta pequena igreja poder comer carne e não mais o leite da palavra. Agora, nós temos estado por muito tempo no leite, dando ao bebê sua mamadeira. Mas nós temos que ter alimento forte, pois o dia está se aproximando. Tempos trabalhosos estão à mão, e mais problemas no caminho. E nós sabemos que nunca haverá tempos melhores. Nós sabemos que estamos no fim. Os tempos continuarão a piorar cada vez mais, até que Jesus venha de acordo com as Escrituras. Amém? Vamos cantar. É um hino já conhecido, e só que muito tempo foi cantado. Vocês lembram que só cantamos aqui lá no centro de evento. Mas nós conseguimos. É Dó maior. Tem uma pequena caída para Mi menor. Deus sabe todas as coisas e não nega nada a ninguém. Deus sabe todas as coisas e a tudo Ele quer muito bem. O seu poder infinito, no espaço tudo Ele vê. Grande em sabedoria, de noite e de dia, seu lema é vencer. Grande em sabedoria, de noite e de dia, seu lema é vencer. É vencer, é vencer. Deus pode todas as coisas, o seu lema é vencer. É vencer, é vencer. Deus sabe todas as coisas, o seu lema é vencer. Deus pode fazer milagres entre o povo de Deus. O seu olhar é de fogo, faz o inferno estremecer. Nada pode resistir no seu grandioso poder. Deus é maravilhoso, Ele é glorioso, seu lema é vencer.
Meu Deus é maravilhoso, Ele é glorioso, seu leme é vencer. É vencer, é vencer. Deus pode todas as coisas, o seu lema é vencer. É vencer, é vencer. Deus sabe todas as coisas, o seu lema é vencer. Amém. Assim como eu venci o mundo, vós também vencereis. Chega, irmão Paulo. Nós vamos, assim, ouvindo a participação de cada um. Eu creio que isso é louvor a Deus. Boa noite com Jesus. Amém. Tão baixinho, né? Vou repetir. Boa noite com Jesus. Amém. Ah, melhorou. Eu sempre faço isso com as crianças na escola. E o pastor falou assim que as crianças gostam muito de mim. Eu fico feliz com isso. Será que é só as crianças, pastor? Será que os grandes não gostam também? Um pouco? Mas eu vou fazer esse teste. Vamos ver o tanto que os grandes também gostam, tá? Porque a escola hoje é para vocês. Eu não tenho nenhuma intimidade aqui com pregar. Isso é para o pastor. Mas aí, de vez em quando, a gente ensina alguma coisa. O irmão Brana fala que ensinar é diferente de pregar. Pastor é um posto, né? É um ofício. E o mestre ou o professor é um dom, né? E é diferente. Aí, para você avaliar o dom, você tem que prestar atenção naquele que fala. O irmão Brana fala isso também, ensinando ali as perguntas e respostas. Eu até tenho ali, né, as mensagens, todas elas ali que falam disso, mas um dia a gente vai entrar nesse tema, um dia desses que tiver outra oportunidade para falar só sobre os dons, né? Mas eu pensei em algo que sempre as pessoas, os crentes, né? Existe muita dúvida assim na mente das pessoas sobre o novo nascimento, nascer de novo, porque a Bíblia fala, Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele repete, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar e não pode nem mesmo ver o reino. Tem que nascer de novo. Aí sempre fica aquela pergunta, como que nasce de novo? Como que é nascer de novo? Né? Como que é isso? Eu tenho um estudo completo sobre isso também, né? E hoje, inclusive, as minhas anotações, 80% sobre isso. Mas leva tempo, um pouquinho mais de tempo, né? E eu não quero tomar tempo aqui, só um pouquinho. O pastor falou 10 minutos, então eu acho que eu posso aproveitar dos 10 minutos. Mas eu vou falar algo para vocês que é bem interessante. Vou começar pela palavra, né, lendo a Bíblia. E aí a gente vai ter mais ou menos uma ideia do que é nascer de novo, né? Não estou entrando no tema mesmo para falar disso, mas a gente vai ter uma ideia. São João, no capítulo 5, no verso 24, Jesus disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Muito bem. O irmão Brana, ele tem uma mensagem, e eu procurei a referência, porque eu li essa mensagem, daí eu não consegui achar a referência. E procurei e não achei a referência. Eu tenho certeza que o pastor e os irmãos que costumam ler a mensagem vai lembrar de uma parte que o irmão Brana diz assim que Satanás colocou uma interrupção na eternidade. Satanás colocou uma interrupção na eternidade. Aí você fala, mas como é que Satanás foi fazer uma coisa dessa, né? De que maneira ele fez isso? Ele simplesmente colocou uma dúvida. O que é eternidade? O que é eterno? Jesus diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ela é eterna. Então, Satanás colocou uma dúvida na palavra.
Estava tudo indo muito bem no Éden, os crentes, né, os irmãos crendo lá, né, seria Eva, Adão, Deus colocou seus filhos lá, eles estavam indo seguindo em frente, crendo. Até que Satanás colocou uma dúvida. Agora, aquilo realmente colocou a interrupção. Porque a palavra de Deus, ela não pode ter dúvida nela. Qualquer dúvida interrompe o ciclo da vida eterna. O ciclo da vida eterna é rompido na dúvida, quando a pessoa duvida da palavra de Deus. E foi exatamente o que Eva fez. A hora que ela duvidou, interrompeu aquela vida eterna, aquele fluxo de vida eterna que estava trabalhando no Éden com eles, né? Perdeu aquilo, perdeu a titularidade da vida eterna, quando descreu. Agora, escuta, não é só quando ela descreu. Ela precisou agir sob aquela incredulidade. Ela descreu porque ela não creu, Satanás colocou a dúvida, ela ficou entre a palavra de Deus e o que Satanás tinha dito. Mas ela optou por aquilo que Satanás falou. Foi bem aí que ela pecou. O pecado entrou bem nessa hora. E o pecado é o que separa o homem de Deus. Quando o pecado entrou, entrou a morte. Só dela ter duvidado não foi a causa da morte, mas quando ela tomou aquele lado, fez a opção daquele outro lado, foi quando a morte entrou. O pecado trouxe a morte. E daí Deus tinha o seu programa, né, para restituir de volta a vida eterna para o ser humano. Aquela interrupção foi a dúvida, não é? Muito bem. Agora, como que Deus fez então para restituir? Trouxe de volta, por meio de Jesus Cristo, que foi aquele que pagou a penalidade do pecado, porque o homem estava em pecado, e trouxe de volta, então, a oportunidade de você crer, de receber vida eterna por meio da fé, crendo. Muito bem. Quando isso aconteceu, que o homem creu na palavra de Deus, ele nasceu de novo, ele nasce de novo quando ele crê. O irmão Branham disse o seguinte, numa das mensagens que ele explica sobre nascer de novo, ele diz assim, você não pode nascer de novo sem ter fé, e você não pode ter fé sem nascer de novo. Então, isso vem junto. Você precisa crer. Agora, como que é esse crer? É receber a palavra na sua alma. Eu vou te dar um pequeno exemplo disso, que aconteceu com Cornélio. Cornélio, Deus mostrou um quadro tão perfeito para Cornélio, através de sonho, né? Eu acho que não foi uma visão lá, né? Foi sonho, né? Foi um sonho que ele teve. Ele viu um quadro tão perfeito que Deus mandou ele mandar os seus mensageiros ir lá visitar um homem chamado Pedro em tal lugar, né? E aquilo foi o que Deus disse no sonho. E ele acordou e ele mandou os homens lá. Os homens chegou lá Pedro, também Deus já tinha tratado com Pedro. Pedro veio e quando Pedro estava pregando, ensinando a palavra para ele, porque a Bíblia diz lá, que a Bíblia fala assim, que ele te dirá a palavra com que te salves. Então, é a palavra que salva, você precisa crer para ser salvo. Então, quando Pedro começou a falar a palavra, Cornélio, o quadro foi tão autêntico, assim, na vida dele, foi tão autêntico na mente dele, porque ele tinha visto o sonho, e o sonho, em realidade, cumprindo ali tão perfeitamente, que ele creu imediato. Quando ele creu, ele nasceu de novo. Ele falou línguas, não precisou nem ser batizado. Depois ele foi batizado. Ele recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado. Porque ele creu. Ele recebeu na alma. Ele creu, ele abriu o coração para a palavra que estava vindo. Aquilo tudo já era a palavra de Deus. Então ele creu naquilo. Quando ele creu, isso aconteceu. Então ele recebeu o quê nessa hora? Ele recebeu vida eterna. Quando você recebe vida eterna, você passa da morte para a vida. Isso Jesus disse ali. Quando você recebe essa vida eterna, quando você crê. Então você já não é mais uma criatura do tempo, você passa a ser eterno. A partir dali, aquela penalidade que tinha por tua dúvida na palavra, acabou, porque você creu na primeira oportunidade que a palavra foi posta diante de você, você a tomou. Creu na alma, não é na mente. Existe a fé intelectual, não serve, tem que ser na alma. Quando isso acontece, é uma experiência com Deus. Isso realmente é uma experiência, muda você, e você sabe que é uma experiência. Você sabe porque algo acontece até no físico, não só no homem de dentro, mas no próprio físico acontece uma mudança. E você percebe isso, algo acontece ali, o irmão Branham explica isso também em várias mensagens. Isso é quando crê, certo?
creu, você então passou da morte para a vida. A partir daí, você é uma criatura da eternidade. Aquela penalidade que Satanás colocou, aquela interrupção por meio da dúvida, acabou para você. Você é um crente. Você não passará mais por nenhuma condenação. Jesus disse isso. Tá certo? Agora, vamos ver o que o irmão Brana disse. O irmão Brana disse aqui, deixa eu ver onde foi que ele... Aqui... Deixa eu ver essa aqui. É esse aqui. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, na parte 1. Tá? Parte 1, na página 38. Página 38. No parágrafo 241. O irmão Brana fala o seguinte: mas veja você, tudo que é pervertido tem um fim para aquilo, porque finalmente aquilo deve voltar para aquela pureza e santidade de Deus. Eu vou dar uma paradinha aqui só para apanhar algo aqui. Quando você nasce de novo, você veio da eternidade, caiu num espaço chamado tempo por causa do pecado, que não foi originado de você, mas lá do Éden. Mas você nasceu nessa condição, então você está aqui sob essa condição. Dentro de um tempo, certo? Num espaçozinho de tempo. Agora, para você voltar para aquela eternidade que você uma vez esteve, você precisa nascer de novo. Esse novo nascimento é quando você crê na sua alma. Você, então, se torna uma nova criatura em Cristo, então, daí em diante, você já tem vida eterna. Não importa o que aconteça aqui embaixo. Você é um cidadão dos céus, você vai direto para lá. Não precisa, nada te interrompe mais isso. Porque Deus te coloca um selo de redenção e acabou. Então, você está indo de volta. Por quê? Você, agora mesmo, você é eterno. Não é que você vai receber a vida eterna, você já recebeu agora. Então, você está indo para a eternidade. A única coisa é que nós estamos vivendo num corpo de carne, que esse corpo ele ainda está sob a regência do pecado. Mas o homem interior ele já é eterno. Já está indo direto para os céus. Muito bem. Agora, vai terminar isso aonde? De volta na eternidade, da onde você também veio. Certo? Então, o irmão Brana explica isso direitinho aqui. Ó. Mas veja você, tudo que é pervertido tem um fim para aquilo. Porque, finalmente, aquilo deve voltar para aquela pureza e santidade de Deus. Finalmente, o quê? Aquele que estava em Deus, uma vez, veio aqui, perdeu aquela titularidade, recuperou pela fé, crendo na palavra, agora está de volta, indo para lá. Agora, veja bem. E Deus é eterno. E se temos vida eterna, Deus está em nós. E não podemos mais morrer como Deus não pode morrer. Aí está você, irmão Brana fala. Vocês entenderam agora? Esse era o propósito de Jesus Cristo. Quando o homem pecou, é vir aqui e tornar o homem para a fé, para a crença, para crer na palavra de Deus. E não deixar mais aquela dúvida. Primeira vez que você creu, nasceu de novo, acabou. Por isso é que São João diz, aquele que é nascido de novo não peca, não comete pecado. Pecado é incredulidade, você não descrê mais. Aquilo está selado em você, você está indo rumo aos céus. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. O tempo voa, né? Quase não dá tempo. Tem que ser um dia à tarde, assim, para nós passar a tarde ouvindo os irmãos. Deus abençoe. Irmão Paulo, nascer de novo. E eu peguei, irmão Paulo, eu olhei na Bíblia, né? Porque a palavra de Deus tem que ser correta em tudo, né? E eu olhei, e aí é visão mesmo. Cornélio. Né, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus. Tá bem? A palavra tem que ser correta, né? E então, irmão Miguel, por favor, o senhor tem um hino também e o senhor participa também? Então tá bom. Deus abençoe, irmão Miguel. Fica à vontade aqui. Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar. Atende a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois eu a ti orarei com mais fervor. Ó, dá ouvidos
as minhas súplicas, ó Senhor. A minha meditação elevo a Ti. Na longa noite eu a Ti vigiarei. Pela manhã Tu ouvirás a minha voz, e no Teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Eu entrarei em Tua casa pela grandeza, e em Teu templo me inclinarei perante a Ti. Guia meus passos em Tua justiça e realiza. Ó, vence o inimigo por mim. O Deus eterno não tem prazer na iniquidade. Sua palavra é espada e broquel. Ele extermina este mundo de maldade. Conserva em retidão o que for fiel. Na longa noite eu a Ti vigiarei. Pela manhã Tu ouvirás a minha voz, e no Teu templo com mais fervor eu cantarei. Ó, derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Ó, derrame as Tuas bênçãos sobre nós. Glória a Deus. É um privilégio muito grande estarmos reunidos. A gente lembra do que Jesus disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias, para comer o alimento fresco. Esta mensagem é alimento fresco, alimento do dia para as nossas almas. Eu vou ler uma escritura aqui em São Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus falou para Pedro, depois de uma grande confissão de Pedro para Jesus, Jesus disse: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Na mensagem Redenção pelo Poder, no parágrafo 117, o profeta ele fala algo referente a esse versículo. Vocês sempre apontam quão perverso o mundo está ficando, mas não veem quão poderosa a igreja está ficando ao mesmo tempo. Ela está levantando de pé no campo. O que ela é um pequeno rebanho, mas, irmão, Deus está com ela. E ela vai triunfar tão certo quanto Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. A igreja de Deus nunca desvanecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostra que estariam contra ela, mas não podem prevalecer.
A igreja vai triunfar através do sangue de Jesus Cristo para a marca da vitória. De uma coisa tenho certeza: Deus terá uma igreja sem mácula, ruga ou mancha. Amém. Estou tão feliz por isso. Aleluia. E aqui no parágrafo 132 ao 134, o profeta fala sobre cura, sobre o anjo de Deus. Ele leu a escritura de Êxodo. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Subiu daqui e se colocou atrás. Uma intermediária no tempo de dificuldade. Quando o problema começa a lhe fazer frente, enfermidade por todos os lados, pandemia e tantas outras coisas, problema, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade e fica aí na frente, desafiando-lhe a tomar a palavra de Deus. Aleluia! Deus tinha dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, pegá-los e cortá-los como um bando de animais, quando Israel saiu do Egito. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Aleluia! O anjo de Deus está ao seu favor. Aleluia! Ele ainda faz isso. Ele abrirá caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você não o ama? A congregação, amém. Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma sentada aqui neste momento. Ele já abriu o caminho e ele encontra-se entre você e o problema. Que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus. Tudo rapidinho. Amém. Irmãos, a gente não quer tomar muito tempo, né? E a gente queria ouvir mais alguns, mas a gente deixa para a próxima oportunidade, né? E agradecemos todos que vieram, participaram. Que Deus recompense cada um de vocês. Já temos 1h30 de culto, eu creio que isso já... Você foi abençoado? Amém. É isso que eu gosto de ver. Porque cada parágrafo da mensagem é uma bênção para você. Cada escritura é uma bênção. Não existe, irmão, ministério maior do que o da mensagem do irmão Breno. O pastor Joaquim sempre fala, não tem nenhum sermão de pregador que passa além disso. Então, porque é um ministério vindicado e abençoado por Deus. Eu queria, antes de ler aqui uma escritura, aí, apenas uns 15 minutinhos, no máximo a gente fala. Então, irmãos, continue orando. Tempo difícil, estamos vivendo tempo de angústia. Tempo do coração estar bem quebrantado e nós estar num momento de aflição. E queria perguntar para os irmãos, quem assistiu à escola dominical do pastor Júnior Fiali do dia 18? Por favor, quem assistiu? A irmã... vocês sabem o que está acontecendo com o Ministério Pastor Joaquim, Goiânia, acusações, etc. Então, eu queria, depois que nós acabarmos aqui, eu queria conversar com os irmãos, quem deseja também,
para a gente falar um pouquinho desse assunto. Aí, só os de maior, né? Peço que os irmãos, as crianças não estejam, só os de maior, para a gente falar. Não é posição, não é nada, é simplesmente para a gente, porque nós somos uma família. E nós estamos unidos, cremos assim, né? Então, nós temos que, como o irmão Brana disse, quando o inimigo vier, o que nós temos que fazer? Unir, para não ter brecha, certo? Então, é rapidinho também o que a gente vai falar. E, melhor, quero ouvir de vocês. Mas sim, fora do culto, fora do púlpito, como se fosse sentado na sua casa e nós conversando. Correto? Muito bem, irmãos. É uma escritura conhecida, quero ler e quero deixar algumas palavras sobre isso aqui. Não foi pedido para vocês ficarem de pé durante a leitura, e a gente também, como todos vai lendo, assim, quando é participação, a gente não tem costume de ir ficando de pé para ler a escritura, né? Mas honrando isso, nós vamos abrir nossa Bíblia em Abacuque. E Abacuque 3, o versículo 17 e o 18, e nós vamos ler o que está escrito. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, continue conosco, nos dando aquilo que nós precisamos. Nesta noite, nós ainda precisamos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Podeis assentar. Vocês viram essa expressão de Abacuque? Vocês já leram esse livro, vocês sabem que ele estava ali falando. Então, ali, ele disse assim, lá no primeiro capítulo: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Ele estava clamando. Não posso dizer que ele estava nervoso ou bravo, mas eu sei que ele estava clamando: até quando, Senhor? Tu não me escutarás. Gritarei, violência e não salvarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? E há também quem suscite contenda e litígio. Ele queria que Deus acabasse com tudo. Por essa causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Talvez é desespero, mas por que o Senhor ainda não resolveu? Por que ainda não? Abacuque estava assim. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Juízo pervertido, ou seja, mal julgado as condições. Mas ele estava ali reclamando, e depois ele fala aqui no capítulo 3, 16, ele fala assim: eu vi o meu ventre.
Ele ouviu o ventre. Quando fala o ventre, você sabe, o ventre ele não pensa, não, ele fica com fome, né? Ele queria alguma coisa, ouviu o meu ventre, se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios, e entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Ou seja, ele teve uma experiência com Deus. E a partir dessa experiência com Deus, e ele falou, descanse. Estremeci dentro de mim, que faz estremecer Deus só. Novo nascimento, irmão Paulo. Descanse eu no dia da angústia. Nós estamos nos dias de angústia, irmão. A noiva está angustiada. Eu tenho certeza que o seu coração está angustiado pelas coisas que estão acontecendo. E ele vier contra o povo e nos destruirá. Aí depois ele disse, isso já, eu creio que ele não mais pensou lá no ventre, nada, agora ele quer regozijar no Senhor. Aí ele disse tudo isso, que não me importa. Portanto, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Então, não se importa com mais nada, não é isso? Não se importamos com mais nada. E agora, todavia, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O que nós temos que preocupar hoje? Com a nossa salvação. Tomar decisões que nós não vamos perder a nossa salvação. E para você isso acontecer, você não pode deixar a palavra. Não pode deixar a mensagem. Nós temos que ouvir o que o mensageiro diz. Vamos dizer aquela ditada, doa onde doer, nós temos que ficar com a palavra. Pois ela é que nos mantém vivo. A palavra, eu costumo falar pacote, né? Assim, é tudo de Deus, é a redenção, é salvação, é novo nascimento, é tudo, você fica com tudo. Ficar com a palavra é ficar com a vida eterna. Então vem tudo que você precisa. Então, esse Abacuque falou assim, descansa, vou descansar. Porque depois que você entrar na presença de Deus, irmãos, você nem pense em morte, nada mais. Tudo está bem, tudo está bem. A viúva disse, tudo está bem, como vai? Tudo está bem, mas o filho estava morto, mas tudo está bem. Com Deus. É isso que nós temos que preocupar. Está tudo bem com Deus? Quero lembrar também aquela escritura que fala, Daniel ali, 10, que fala o anjo foi impedido de chegar e abençoar. Vocês já leram essa parte? Ele fala lá, então me disse, não temas, Daniel, versículo 12, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Você viu como as nossas palavras faz o anjo do Senhor descer para te abençoar? Tuas palavras. Agora pense, as tuas palavras falando mal. O anjo vai chegar? Nunca. Mas abençoando. Sabe, irmão, enquanto há sangue no propiciatório, seja qual for a pessoa, ela pode se arrepender e pode ser salva. Se ela caiu lá no profundo, ela pode se levantar. Então eu não sou juiz para julgar, não sou advogado para defender, não sou promotor para acusar.
Então, o que eu tenho nesse caso? Nada. Agora, eu julgo a mim mesmo, Paulo disse. A mim mesmo. De mim mesmo sou juiz. Sou advogado, sou promotor, de mim mesmo. É assim que a Bíblia nos ensina, e nós ficamos com a palavra. Então, olha, irmão, você viu o que acontece com as suas palavras? Aquela palavrinha da irmã Hatmos, tudo é verdade. Aquilo mexeu com os alicerces dos céus, e Deus disse, fala para ela pedir o que ela quiser. Porque ele viu dentro dela aquela fé que remove montanhas mesmo. E ela pediu a salvação dos filhos, porque ela pediu que dinheiro não compra. Ela podia pedir dinheiro, pedir outras coisas, a irmã aleijada, mas ela pediu salvação. E ela recebeu os 2 filhos, né? Ele disse, eu dou a salvação para os seus 2 filhos. E não foi daqui uns dias não, mas foi no mesmo momento. Ele estava rindo do irmão Brando, aí eles correram lá. As tuas palavras. Com tuas palavras sereis justificado. Com tuas palavras sereis condenado. Né? O que mais? Com tuas palavras sereis condenado, né? E justificado. Amém? Irmãos, deixa eu terminar de ler. Mas o príncipe do reino da Pérsia pôs de frente de mim 21 dias, lutando para poder ir lá abençoar. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E agora vim para fazer-te entender que o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Porque a visão ainda para mim muitos dias. É ainda para mim muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, e então abri a minha boca e falei e disse, aquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou fôlego em mim. Assim que acontece, chegar à presença de Deus, né? Então, ele disse, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes, porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. Ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Pronto, veio a vitória dele. Lutou e chegou. Irmão, isso mostra que nós temos que lutar também, para nós ser abençoados. Tirar de nós a incredulidade e assim por diante. Mas, graças a Deus, deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. Nós, parte aqui do parágrafo, não tem parágrafo, página 18. Nós precisamos pedir a Deus por revelação mais do que qualquer outra coisa no mundo. Deixa esse versículo, melhor essa frase. Precisamos de revelação mais do que tudo, irmão. Olha, nós estamos nesse tempo, tem que ter discernimento e saber o que está acontecendo neste mundo chamado mensagem. Temos que ter a revelação.
É só apenas esse parágrafo 59 da mensagem de libertação total. Se um membro comete um erro, não despreze. Ajude-o, levante-o, junte-o, escute um ao outro. Este é o que diz a Escritura. Quando cometermos um erro, vamos perante Deus. Perante Deus. E antes de irmos à presença de Deus, temos que ir até a pessoa que magoamos. Amém? Graças a Deus, a gente vê que o inimigo está assim, irmãos. O celular, irmãos, infelizmente, parece que ele facilita a coisa para haver mal entendido que bem que o pastor Joaquim disse, que é o último ovo que Satanás botou. É esse zap. Esse programinha. Ou se pudesse mandar todo mundo desligar. Se desligar a internet no Brasil, tcham, era uma benção para a noiva. Cortou. Não sei de nada mais. Que coisa boa, gente. Não sei mais nada. Mas você não ficou sabendo que ele pregou, que ele falou? Não sei. Mas essa hora vai chegar. Pode deixar. Vai sair tudo fora do ar. E vai ficar no ar somente o som, ou seja, o sinal do Espírito Santo. Esse é fazer contato. E você orar. Senhor, manda aquele irmão vir até aqui. O irmão chega lá. Você vai falar com Deus como nós estamos falando aqui, irmão. Vai chegar essa hora. Vai falar como se estivesse falando. Oh, Deus, faça isso. Peço isso. Você não vai dar ordem para Deus, não. Você vai simplesmente falar. E você sabe, para Deus, às vezes não precisa nem falar. Só de você pensar, está ali. Só de você pensar, está ali. Irmãos, é tão bom, mas a gente não pode ir além do tempo. O tempo faz a gente sofrer um pouquinho e deixar sem falar, né? Todo pregador gosta de falar bastante, mas assim, ele tem que aprender também que fechar a torneirinha, né? Você já está bebendo água, né? Fechar a torneira, mas que amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Mas olha, não dá para deixar. A inspiração atingiu o profeta Isaías. É numa hora assim que a coisa está tão difícil, irmão. Tão difícil. Aquela inspiração vem e você fala a palavra. A inspiração, esta é a forma que isso lhe atinge. Se você está enfermo, esta é a forma que isso lhe atinge. Se você está aflito, algo é revelado a você, vê que isso está sendo revelado e você fala assim, estou curado. Aí você fala com Deus. Amém? Estou curado. E Deus confirma isso no seu coração. Amém? Bem entendido, irmão? Nós vamos ficar de pé, nós vamos fazer essa oração e nós vamos agradecer a Deus, porque Ele não tem deixado faltar nada. É nós que estamos se esquecendo de certas escrituras, de certos parágrafos da mensagem. Senhor nosso Deus, não somos dignos, Pai. O Senhor sofreu tanto por nós, e nós, às vezes, uma coisinha, um sofrimentozinho, a gente está querendo reclamar. Ajuda nós, Senhor, a ser mais corajosos, mais fortalecidos, ó Deus. Toma conta de cada um dos irmãos que pôde vir até aqui, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor, que eles sejam abençoados por Ti. Se tem alguém doente, cura, ó Pai. Se tem alguém triste, alegra este coração. Se tem alguém que não sabe para onde ir, Senhor, faça como o Senhor fez com o irmão Brana. Estava perdido, pensando que ia morrer. O Senhor abriu um clarão e ele viu o rumo certo. É isso que nós precisamos, ó Deus, nesta hora. O rumo certo para nós seguir em frente. Nós oramos agradecidos, ó Pai. Leva-nos de volta aos nossos lares. Tudo que ser falado, Senhor, que não seja nada precipitado, mas que seja tudo de acordo com a Tua perfeita vontade. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?